Amém. Eu quero direto para a palavra. Vou pedir para você abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. E o tema que o Senhor Deus me deu para essa palavra é cavadores de poços. Cavadores de poços. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque, filho de Abraão, a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Isaque já estava habitando na terra prometida. Abraão tinha ido para a terra prometida. Isaque, então, é a segunda geração, filho de Abraão. Só que veio uma grande fome na terra, uma grande seca. E ele fez o que Abraão tinha feito, na verdade, na sua geração. Ele foi até o litoral. Você sabe que a terra dos filisteus era ali no litoral. Então, quem está em Israel vai para o oeste, em direção ao mar. E ali já era uma região menos árida, na região dos filisteus. E ele foi até lá. Só que ali era o caminho natural para o Egito. Saindo de Israel, a rota normal era essa, né? Passava ali pelos filisteus em direção ao Egito. E o Egito não tinha esse problema. O Egito tem lá o grande rio Nilo, o delta do Nilo, a terra de Gósen, onde durante 400 anos eles moraram depois. Então era natural que Isaque, pensando racionalmente, fosse para o Egito, por causa da seca, para preservar a sua geração, a sua família. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Nem sempre Deus vai falar para você o que você quer ouvir. Era mais natural ir para o Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra. A terra que eu te disser foi qual? Esta terra. Mas, Senhor, está tendo seca aqui, está tendo fome. E Deus fala: habita aqui onde eu te falo, fica aqui. Não vai para o Egito. E eu serei contigo e te abençoarei. Amém? Porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão aguardou tudo que Deus falou. Então ele fala para Isaque: porque o seu pai me honrou, me obedeceu, guardou os meus mandamentos, então o juramento que eu fiz ao teu pai eu confirmo para você. Mas fica aqui, fica onde eu te falo, e eu vou te abençoar, e eu vou ser contigo. Verso 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Ele obedeceu a Deus. Isaque não foi para o Egito, ele ficou ali, a meio caminho. Ele não voltou para a terra de Israel, porque estava seca.
Mas ele não foi para o Egito, ele ficou ali, ó, onde Deus falou. Deus falou, habita nesta terra, e ele ficou ali. Interessante como Deus é um Deus tão pessoal e cada situação é única. Para o filho de Isaac, para Jacó, quando aconteceu fome de novo na terra, você lembra? Deus falou, vai para o Egito, desce para o Egito. E Jacó foi com a sua descendência, José já estava no Egito, você conhece a história. Mas para Isaac, Deus falou, não vá para o Egito, não era hora de ir para o Egito, fica aqui, nessa terra seca, e eu vou te abençoar. Amém? Deus tem os seus meios, Deus tem os seus propósitos, e um homem de Deus, uma mulher de Deus, obedece a Deus. Isaac ficou lá, ele habitou em Gerar, habitou no meio dos filisteus. E o que aconteceu? Vamos ver o versículo 12. E semeou Isaac, 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Sabe o que é você plantar e colher 100 vezes mais? E não foi porque choveu, não foi porque a terra era boa, não foi porque ele escolheu o adubo certo, é porque o Senhor o abençoava. Ei, irmão, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está falando com você agora, se você crer. Amém? O Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, Isaac, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Ele estava lá por consentimento do Abimeleque, o rei dos filisteus. Anos antes, o seu pai Abraão tinha estado ali mesmo. Abraão passou por ali também. Por um tempo ele morou com os filisteus, ele chegou a fazer uma aliança com o rei dos filisteus, com Abimeleque. E agora o rei novamente permite que Isaac fique lá. Eles tinham uma certa relação de amizade. Só que quando Isaac começa a prosperar mais do que o normal, ele está com os filisteus, na terra dos filisteus. Os filisteus conhecem a sua terra, conhecem o seu sistema de colheita e tudo mais, e de repente Isaac começa a prosperar, se tornou grande, muito poderoso, e os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Quando Abraão havia estado lá anos antes, os servos de Abraão cavaram poços ali. Poços no deserto. Quando você está no deserto, o que você mais precisa de água, não é? Ainda mais quando você tem rebanhos, tem famílias. E Abraão tinha cavado poços. E agora, por inveja, os filisteus entulharam os poços que eles mesmos usavam. Era a terra dos filisteus. Não tinha tantos poços assim. Aqueles poços tinham sido cavados por Abraão, mas quando Abraão volta para a sua terra, para a terra de Israel, aqueles poços ficaram lá. Os filisteus desfrutavam deles. Mas pela inveja, eles falam, a gente vai ficar sem água, mas vocês também vão ficar. Você acredita? Isaac não vai mais prosperar desse jeito não, vai ficar sem água, a gente fica também, mas pelo menos você... Sabe, eu queria que você primeiro já soubesse de uma coisa, os cristãos, nós, os crentes, muitas vezes somos muito bobinhos.
muito bobinhos. Existem homens maus. Existe inveja. Existe gente má. Jesus contou uma parábola sobre isso. Ele falou: um homem de família semeou trigo no seu campo, mas à noite, enquanto o pai de família dormia, veio o inimigo e semeou joio no meio do campo. E quando nasceram as plantas, eles perceberam que havia joio no meio do trigo. E os discípulos perguntaram: Senhor, explica-nos essa parábola. E Jesus falou: o campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Não seja bobinho. E Jesus disse que o Senhor da glória deixa o joio crescer junto com o trigo. Aonde? No campo deste mundo. E no dia da colheita final, no grande dia, os anjos do Senhor vão recolher dos 4 cantos da terra os filhos do reino, que são marcados pelo Espírito Santo, e os filhos das trevas vão para lugar de tormento eterno. O mal existe. Você não pode receber qualquer um na sua casa. Ah, é pastor, é missionário, é irmão, é obreiro. Ei, eu não conheço, você vai receber? Vai deixar na sua casa com a sua filha? Parece bobeira eu falar isso, mas isso acontece. E acontece em casos horríveis. O mal existe. Amém, irmão? Qual é a nossa posição? Fazer o bem. Não discriminar a pessoa. Fazer o bem. Responder o mal com o bem. Mas só que Jesus falou que nós temos que ser simples como a pomba, simples no sentido de humildade, de honestidade, de simplicidade, de pureza, mas astutos como a serpente. Amém? Abre os seus olhos. A gente está andando em campo minado. Eu não sei quem é filho das trevas, quem é filho da luz, só o meu Senhor sabe. Então eu trato todo mundo bem, todo mundo igual, mas eu tenho que ter os meus cuidados. Fecha parênteses. Então, houve inveja, muita inveja. Os filisteus falaram: a gente fica sem água, mas vocês ficam também. E entulharam os poços de água. Disse também a Abimeleque a Isaque, o rei, disse para Isaque, no verso 16: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você está muito poderoso, mais do que a gente, vai embora. Agora me diz você, se você fosse Isaque, o que você faria? O Senhor é contigo, o Senhor te abençoa. Você se tornou forte, se tornou poderoso. Você está ali desfrutando dos poços que o seu pai tinha cavado, não é? E aí tapam seus poços e fala: vai embora. O que você faria? Você é daqueles que fala assim: eu pago um boi para não entrar numa briga, mas pago uma boiada para não sair dela. Ô, grande falastrão. Eu tenho sangue calabrês, tenho sangue... sei lá o quê, né? Eu sempre falo: você tem o sangue de Cristo, irmão, para com isso. O que o Isaque fez? Isaque podia ter brigado, podia ter lutado, vou ficar aqui, eu não vou para lugar nenhum, tem seca na minha terra, aqui tem água, vocês entupiram meu poço, aqui eu sou poderoso. O que o Isaque fez? Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. Deixou os poços de água e partiu para o vale. Ai, que bobinho, né? Irmão, eu quero te falar uma coisa sobre o padrão do céu. Quando você age de acordo com o padrão do céu, o Senhor do céu e da terra acompanha você. A bênção te acompanha.
Esses sinais te seguirão e te alcançarão, diz o Senhor. A gente que é muito movido pelos filmes de Hollywood, pelas séries aí, quando eu assisto filme de super-herói, irmão, eu fico poderoso, não sei se você fica assim. Às vezes, eu vou para São Paulo, às vezes eu penso, agora que assisti aí o filme do, como é que é o nome? Esqueci o nome do, o Thor tal, mas teve um aí, tem um nome, né? Revenge, não tem? Não sei. Eu assisti um deles e falei, se alguém vier se meter comigo agora, estou cheio do poder, né? Assisti o filme agora, estou na unção. Sabe, a gente fica vendo esses filmes e fica todo violento, né? Os discípulos estavam com o Senhor Jesus, vindo da Galileia em direção de Jerusalém, passaram pela Samaria, entraram numa aldeia, estava escurecendo e eles precisavam de simplesmente pouso. E naquela aldeia ninguém quis receber Jesus e nem os seus discípulos. João, o discípulo amado, como porta-voz dos outros. Interessante que geralmente Pedro era o porta-voz, dessa vez foi João, o discípulo do amor. Falou, mestre, o Senhor quer que nós façamos como Elias? Quer que nós peçamos fogo do céu para destruir essa aldeia? João, hein? Às vezes você pensa assim também? Jesus falou, não. O Filho do Homem não veio para matar os homens, veio para salvar os homens. E sabe, vocês não entenderam ainda de que espírito vocês são. Vocês ainda não entenderam a que espírito vocês pertencem. Quem tem o Espírito Santo é da paz. Benditos os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão o reino dos céus. Jesus falou para eles, sabe o que nós vamos fazer? Vamos para outra aldeia. Sabe o que Isaac fez? Foi embora. Aleluia. E a bênção acompanhou. Sabe que a palavra do Senhor fala? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. A gente é da paz. Agora, se alguém realmente quiser insistir em fazer guerra comigo, não vai se ver comigo, vai ver com o meu Senhor. E Ele é o Senhor da guerra. Não brinca com isso. Poucas vezes até hoje eu tive que fazer uma oração como o rei Davi. Base na palavra, falei, Senhor, eu te peço uma coisa, pesa a tua mão sobre essa vida, Senhor. O Senhor é que sabe, mas eu estou te pedindo socorro. Essa vida passou do limite. Eu não vou fazer nada, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então Isaac, ele foi. E vamos aqui então ver o verso 17, não é? Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. O Isaac aprendeu com seu pai e ele passou, ele estava lá, ele passou e ele sabia onde seu pai havia cavado poços, os filisteus já tinham enterrado aqueles poços e ele resgatou, cavadores de poços, poços no deserto. Em vez dele voltar para o Egito, ir para o Egito onde havia fartura, em vez dele brigar com os filisteus, ele foi cavar poços. Poços no deserto. Será que é trabalho fácil cavar poço no deserto? Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Era braço mesmo, né? Eu fico pensando, será que eles conseguiam fazer isso à noite? Colocava aquela luz forte de LED com bateria, né? Para iluminar o campo de trabalho, para ficar trabalhando à noite. Não dava, né? Então era de dia mesmo. Sol do deserto. Cavadores de poços. Eu acho que Deus está precisando levantar uma geração de cavadores de poços. Gente valente, que quando se vê no meio do deserto, fala, e agora? Eu vou buscar a minha bênção aqui. Amém? Uma geração forte, resiliente. Eu às vezes fico um pouco preocupado com as novas gerações, que o exercício que a nova geração faz é exercício de polegar e indicador, né? Só faz esse exercício aqui, né?
Não estou desmerecendo, mas estou dando uma dica aí, né? Falta fibra, falta garra, falta resiliência. Quando vai fazer exercício é para ir na academia para ficar na frente do espelho. Falta garra, falta fibra. Cavador de poço no deserto. Amém? E ele foi cavando, os filisteus tinham enterrado, depois que o Abraão, seu pai, morreu, eles foram cavando, e ele dava os mesmos nomes que seu pai tinha dado para os poços, mas aí aconteceu o seguinte, versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar, os filisteus, porfiaram, brigaram, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Mas que água? Não tinha água nenhuma, tinha terra aqui, tinha pedra, tinha entulho, não. Agora que achou água, a água é nossa, está no nosso território. Por isso chamou o nome, Isaque chamou o nome daquele poço Ezeque, contenda, porque contenderam com ele. O que Isaque fez? Cavaram outro poço. Cavaram outro poço. E também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, inimizade. A gente tinha amizade com os filisteus, agora é contenda e então agora é inimizade, segundo poço. O que você faria nessa altura? Eu já ia pegar a unção do Thor, partiu dali e cavou outro poço. Ô homem paciente, ô homem perseverante, ô homem que confia em Deus, porque Deus falou, fica nesta terra e eu te abençoarei. E ele ficou e cavou o terceiro poço. E não porfiaram sobre ele. Não sei, talvez esse poço fosse mais distante, meio inacessível, talvez fosse um poço não tão volumoso em termos de água, não sei, mas o fato é que essa vez os filisteus falaram, deixa esse povo aí, deixa aí com a aguinha deles aí. Aí o Isaque chamou o seu nome Reobote, alargamento. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia! Homem de Deus é assim, quando vê uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, do punho de um homem, fala, aleluia, que a chuva está chegando. Porque Deus falou que ia vir chuva, não foi assim com Elias? Vem chuva! A gente aqui em Ubatuba sabe os sinais dos tempos, né? Como Jesus falou, a gente vê aqueles nuvenzona preta, ele fala, chegou a chuva. Pois é, o Elias viu uma nuvem do tamanho do punho da mão de um homem. E falou, vem chuva! O Isaque conseguiu finalmente um poçozinho que não contenderam com ele. Ele falou, opa, alargamento, a bênção chegou. Crescemos nessa terra. Nem tinha crescido tanto ainda, mas já crescemos. Eu quero pedir a Deus que abra agora a sua visão. Homem e mulher de Deus, vê à frente do seu tempo, acredita, confia. Sabe o que Deus fala? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Reobote, alargamento. Aleluia. Oh, glória. Depois ele subiu dali a Berseba, então agora entende, ele ficou um tempo ali no vale de Gerar, e depois ele foi para Berseba. Berseba já é no interior, Berseba, já onde a região da tribo de Simeão, já na terra de Judá. Ele foi para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, verso 24, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço.
Onde eles chegavam, tinham que buscar água. Então eles foram para Berseba, o Senhor fala com ele, e ele ali cavou um poço. Ele edificou um altar, sabe? Ele aprendeu com Abraão. Quando o Senhor Deus falava com eles edificavam um altar ao Senhor, um memorial. Depois Isaac fez, Jacó fez isso também. Edificou um altar ao Senhor. Mas eu quero te falar uma coisa. A gente está numa nova dispensação, a gente está na nova aliança. Um relacionamento diferente de Deus com os homens. Sabe hoje quem é o altar? Reina em mim, Senhor. Habita em mim, Senhor. Hoje você é o altar. Você é o altar. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a oferta. Nós oferecemos a Ele o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu sou o altar porque eu sou o templo e o Espírito Santo está aqui e eu sou a oferta. Só falta a gente acordar, só falta você entender isso. Jesus falou para os discípulos, olha, vocês não são deste mundo, eu também não sou. Vocês não são desse mundo, quando é que você vai entender isso? Você tem que ter o padrão do céu. Por isso que Deus falou com toda a propriedade, seja santo, filho, porque eu sou santo. Seja santo, você não é desse mundo. O seu padrão é outro. Se alguém te fizer andar 1 milha, anda 2. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Você não é desse mundo, você é do céu. Aleluia. Ele foi para Berseba, edificou um altar ao Senhor e cavaram um poço ali também. Verso 32, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe, temos achado água. De novo, meu Deus, como é que é isso? Onde vai achar água? Como é que é isso? É direção de Deus, é bênção de Deus. Não foi assim que Deus falou para Josué? Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que prosperes em tudo aquilo que puseres a tua mão. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Esforça-te, tem bom ânimo, sê forte e valente, porque eu sou contigo. Esforça-te, tem bom ânimo. Deixa esse negócio de preguiça. Deixa esse negócio de procrastinação. Amanhã eu começo. Começa agora. Então, somente esforça-te e ser valente, porque eu estou contigo, para que prosperes em tudo aquilo que você puser a mão. É na família, nos negócios, é na vida espiritual. Amém? Você está comigo? Esse é o padrão do céu. E ele chamou esse poço de Seba, 33, Seba, que significa juramento. Por isso o nome daquela cidade até hoje é Berseba, poço do juramento. É que eu não li o verso 28, que aconteceu o seguinte. Quando o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, viu que aonde Isaac ia ele era abençoado, o rei viu que o que acontecia com Isaac é o mesmo que acontecera com Abraão, porque o Abimeleque conviveu com Abraão. E justamente aí em Berseba havia sido feito um juramento, uma aliança entre Abimeleque e Abraão, em Berseba. E lá o Abraão já tinha dado o nome desse poço de Berseba, poço do juramento. E agora o rei fala a mesma coisa que havia falado para Abraão, ele fala para Isaac. Veja aqui o verso 28. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Os filisteus falaram para ele, nós vimos que o Senhor é contigo.
pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto, aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Mas entupiram meus poços de água, né? Mas tudo bem, vamos deixar passar essa parte. Me deixaram em paz, né? E façamos concerto contigo. Agora tu és o bendito do Senhor. O rei dos filisteus fala, você é bendito do Senhor, vamos fazer uma aliança, não mexe com a gente não vai mexer com você. Sabe o que vai acontecer com você se você for um pacificador, se você seguir os padrões do reino? Cedo ou tarde as pessoas vão entender, vão perceber que você é diferente. E vão querer paz com você. Amém? E quando vierem te pedir paz, te propor paz, o que você vai fazer? Queixo duro? Ou vai falar, Deus te abençoe, eu não te quero mal. Não foi assim que José fez? Os seus irmãos fizeram tão mal a ele, e quando José estava com todo o poder e autoridade do primeiro-ministro do Egito, e os seus irmãos vieram a ele, e ficaram apavorados quando souberam que José era o primeiro homem abaixo de Faraó, o José falou, fiquem tranquilos, eu quero o bem de vocês. Tudo isso que aconteceu foi para o bem. Deus tornou o mal em bem, José falou para os seus irmãos. E a minha Bíblia e a sua falam assim, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então ali, Isaac fez uma aliança com o rei dos filisteus em Berseba, e ali se chamou Berseba, poço do juramento, aliança que foi feita. Aleluia. Então eu quero fazer um breve resumo dessa palavra. Se você está no deserto agora, pode ser talvez na área da saúde, pode ser na área familiar. Quais áreas que a gente pensa? Financeira, profissional. Se você está no deserto, faz o quê? Cava poço. Fica com Deus, confia em Deus. A primeira coisa que eu quero te falar é não volte para o Egito. Não volte para o Egito. O Egito, no caso, significa a segurança dos bens materiais, da coisa palpável, o caminho mais fácil, o atalho. Não volte para o Egito. O Egito significa, nesse caso, a sua própria força. O Isaac podia ter falado isso. Não, já estou aqui em Gerar, meio caminho, daqui a pouco a gente está no Egito. Lá tem alimento. Quando você vai para o Egito, na verdade, você está dando as costas para Deus, porque se você está no deserto, Deus está te falando, fica aqui neste lugar que eu vou te abençoar. Ei, deixa eu provar a tua fé, deixa eu aprimorar a minha intimidade com você. Vai voltar para o Egito? Amém? Primeiro ponto é esse, não volte para o Egito. Para trazer um exemplo para a vida nossa real, quando a nossa igreja começou a prosperar e crescer, o número de membros começou a crescer, um dia eu falei para a minha esposa que eu ia parar a clínica, a minha profissão. E ela sempre falava, de vez em quando ela falava, você vai ter que parar, mas cedo ou tarde você vai ter que parar, porque a igreja cresceu, a igreja precisa de você. Eu falei, eu sei, Kátia, eu sei. E um dia eu falei para ela, e eu me lembro bem, que era uma sexta-feira, eu falei, Kátia, Deus falou comigo, eu vou parar a clínica. Ela falou, amém, finalmente, ainda bem, Deus falou com você, finalmente. E quando que você vai parar? Era sexta-feira. Eu falei, segunda-feira já não vou na clínica. Como? Você é louco? Como assim? A gente nem acabou de construir nossa casa ainda. Eu falei, mas agora Deus falou. Não foi fácil.
fechar a porta do meu consultório, deixar o aparelho de eletrocardiograma, o estetoscópio, deixar tudo, raio-x. Mas Deus falou. Passou um tempo, eu que tinha 2 carros zero pagos, um ficava comigo, outro ficava com ela. Depois de um tempo, eu tinha um Chevette. Eu não lembro o ano, mas ele era uns 13 ou 14 anos antes da data que isso era. Um Chevetinho, lembra? Bebia óleo. Eu tinha que andar com óleo no carro, porque ele tinha que pôr gasolina e punha óleo, porque senão ia fundir o motor. E eu me lembro que os irmãos chegavam para mim, né? Falava assim, só pode estar em pecado. Só pode estar em pecado. É pastor? Prega? Homem de Deus? Olha o carrinho. Deve estar em pecado. Quando eu tinha o carro 0, 2, falavam, só pode estar roubando. Olha o carro. Os irmãozinhos lá e ele de carro 0, só pode estar roubando. E agora falava que estava em pecado. Ô irmão, está amarrado. Se você for querer agradar as pessoas, você nunca vai agradar a Deus. Amém? Mas eu estou citando isso porque nessa fase, você pensa que o diabo não jogava? Volta para o Egito. Volta para a clínica, para com esse negócio, é bobo. Eu me lembro um dia que até a contadora falou assim, Alexandre, olha, ela sempre fazia meu imposto de renda, falou, aconteceu algum problema, a sua renda caiu muito. Eu falei, não, está tudo bem, tudo vai bem. E o diabo, volta para o Egito, volta para a segurança. Está no deserto? Se Deus falou fica, fica. Amém? Se você tiver que sair, Deus vai falar, vai para o Egito, como ele falou para Jacó. Mas se não, está no deserto, aguenta, sabe o que faz o quê? Cava poço, eu vou encontrar água, porque Deus está comigo. Aleluia! Segunda coisa, são só 3, tá? Segunda coisa, não mude de rumo, não mude de estratégia. É para ser santo, continua sendo santo. Porque vai vir na sua mente, assim, faz como todo mundo faz, seja esperto. Sonega um pouquinho aqui, dá um jeitinho ali, você é bonzinho demais, você tem que ser mais violento. Não muda. Seja santo como eu sou santo. Seja pacificador. Perdoa. Continua fazendo o que você tem que fazer. Seja bom. Seja homem de Deus. Uma coisa que o Satanás vai querer fazer com você, o príncipe desse mundo, com as amarguras da vida, com os problemas, com as dificuldades, ele vai querer endurecer seu coração. Ele vai querer fazer você ficar amargurado, fechado, revoltado, rancoroso, vingativo. Mas o meu Deus fala assim, não vos vingueis, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. A palavra do Senhor fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vai dormir irado. Amém? Então, você está no deserto, continua a fazer o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Orar, adorar, se alimentar da palavra, congregar, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. Continua sendo santo. Amém? Não volta para o Egito. E continua fazendo o que você tem que fazer. Você é princesa. Quando a esposa está tendo uma dificuldade em casa, porque ela descobre que o marido está se prostituindo, seja pela internet ou ao vivo, que os dois são o mesmo estrago, né? Vem uma tentação do diabo na cabeça da esposa que fala assim, você é boba, muda, aproveita, você ainda é bonita, aproveita você também. Mas a palavra do Senhor fala que a esposa sábia edifica o seu lar, que a esposa santa santifica o seu marido. Tem uma possibilidade celestial
de que pela tua conduta, irmã, ele se arrependa e volte para o Senhor. O que não pode é você também se perder. Quando o marido, o homem de Deus, de repente fica sabendo que a sua esposa começou a se engraçar pela internet, ou começou a, infelizmente tem acontecido isso, mesmo no evangélico, a esposa começa a dar ouvidos às conversas de safado. Qual é a tentação que vem do diabo para o marido? Você é bobo, aproveita você também. Não é? Então o conselho é, continue sendo santo. Continua fazendo o que você tem que fazer. Continua com Jesus. Continua congregando, continua adorando, continua crendo, continua cavando poço no deserto. Deus quer levantar uma geração de cavadores de poços no deserto. Você vai encontrar água viva. Amém? E o terceiro e último ponto é simples. Confie em Deus. Só nele. Confie em Deus. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Confie em Deus. O tempo é dele, o Kairos é dele. Cedo ou tarde você vai colher a tua bênção. Existe uma guerra espiritual, existe um mundo espiritual. E se você se afasta da igreja, se você se afasta do corpo de Cristo, você esquece do mundo espiritual. Você é atraído pelas luzes, pelos filmes, pelas viagens, você é atraído pelas concupiscências desse mundo, para usar a linguagem bíblica, pelas tentações e desejos desse mundo, e você esquece que Satanás existe. O diabo anda ao redor procurando quem possa devorar, tragar. E quando a gente vem na casa do Senhor, a gente se lembra que o Senhor reina sobre tudo e que o diabo existe. E então, o que diz a palavra em Romanos 16, 20? Diz assim: o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. Olha que contrassenso. O Deus de paz, Yahvé Shalom, esmagará em breve a Satanás debaixo dos seus pés. Porque Ele é o Deus de paz, mas Ele também é o Deus de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é Yahvé Tsevaot. Ele é o Cordeiro, mas Ele também é o leão. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés, mas o que você tem que fazer é confiar nele, permanece nele, fica com ele. Mas está no deserto, não te aparte dessa terra, porque eu te abençoarei aqui. Amém? Pegou os princípios do céu? Então eu quero te falar uma coisa. Eu não me lembro quando nós começamos a construir esse templo aqui. Alguém lembra? Alguém dá? A gente começou a construir esse templo talvez em 2002, 2003, eu não me lembro. Não foi fácil, mas Deus tinha me dito que era para a gente sair da nossa igreja do centro, quando nós já tínhamos 4 cultos. Lembra quem é dessa época? Culto 8 da manhã, 10h30, 17 e 19h30, 4 cultos cheios. Um telãozinho, gente até a calçada. E Deus falou, vai para um lugar maior. E eu comecei a procurar, e aí apareceu esse terreno, a gente começou a construir, foi difícil. E teve uma época que a gente ficou aqui durante 10 anos, você lembra? Paredes de bloco, à vista, nem pintado era, sem forro, quente, barulho com a chuva, goteira, um monte de lustres que eram pendurados, que quando ventava, balançava, parecia que ia cair. Lembra? E aquele deserto que parecia que a gente nunca ia sair daquilo, parecia um galpão de fábrica abandonado. Até a nossa guarita ali era uma casinha abandonada que não tinha nem vidro, a gente ficou 10 anos assim. Sabe, Deus tinha dado uma promessa e o poço foi entulhado. O poço foi entulhado. E vinha na minha cabeça, meu Deus, que eu fiz? Eu fiz a coisa errada. Mas olha hoje.
Olha hoje isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha o ar-condicionado, olha a cadeira que você está sentada. Daqui a pouco você vai ver ali o batistério, vai ver ali o elevador panorâmico. E a gente não está só cuidando daqui, não. Como alguns falam, como é que vão fazer trabalho, missões lá em outros países, tem que cuidar da sua própria casa. Opa, está sendo bem cuidada. E vamos ganhar o Batuba para Jesus. Porque Jesus falou, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Amém? Na verdade, a promessa dele para cá é 5.000 pessoas, por isso a gente já tem o projeto do mezanino, já tem o projeto. Aquela altura daquele piso onde está a Arca da Aliança ali é a altura do piso da galeria. Eu já estou vendo, você já pode ver? O poço foi entulhado, durante 10 anos ficou entulhado, mas sabe o que o cavador de poço fez? Nós juntos, que a gente cavou e encontrou água. No ano 2002, a gente foi para Portugal, a gente já tinha ido antes para Portugal, e no ano 2002 foi aberta a igreja em Portugal, registrado o estatuto. Essa igreja foi fechada, o diabo entulhou, entupiu, fechou aquele poço. Eu tinha um sonho em Portugal, a janela 10x40, a nossa entrada para a janela 10x40. Foi fechada a igreja, entupiu o poço. A gente foi para lá agora, esse ano, agora. Eu preparei um novo estatuto, juntamente com o advogado que está assessorando a igreja, preparamos o estatuto, e eu estava lá em Portugal, acabei de redigir o estatuto, mandei o e-mail para o Brasil, mandei o e-mail lá para o nosso líder lá de Portugal, e quando eu acabei de fazer o estatuto, o Espírito Santo falou para mim, a igreja não foi fechada. Como assim? Ele fechou o CNPJ, o pastor que estava lá, ele fechou, ele cancelou a parte fiscal, e o Espírito Santo falou, não foi fechada a igreja. Na mesma hora eu liguei para o Pierre, que é o nosso líder lá, o presbítero, falei, Pierre, tem como você se informar com o cartório? Eu acho que o estatuto está lá registrado ainda, acho que está valendo. Meu Deus! Qual foi a resposta? O estatuto está lá registrado. Não foi fechado, só estava tapado, a gente não via, o poço estava entupido, estava fechado. Mas Deus manda os cavadores de poços e acha água viva. A igreja está aberta, a gente só tem que agora alterar a diretoria. Aleluia! 2002, hoje é 2000 e... A gente está falando em 18 anos. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Quantos anos José teve que esperar para que acontecesse a promessa? Eu só tive que esperar 18 anos. Ah, glória! Em 2003, a gente registrou lá em Moçambique uma associação, Criança Vida Viva. 2003, a gente está falando de 17 anos. A gente agora, esse ano, estava tentando, porque o pastor que estava lá, que nós mandamos, fechou a igreja. Já vi esse filme, né? O poço foi entupido, foi entulhado. Satanás estava tripudiando na nossa cabeça. E a gente tentando reabrir a igreja, fazendo um novo estatuto, e lá o Ministério da Justiça, que é responsável lá em Moçambique, a Diretoria de Assuntos Religiosos responde ao Ministério da Justiça, eles estão com 5.000 pedidos de registro de igreja, e aí entra Umbanda, Testemunho de Jeová, entra... Tudo. E as igrejas evangélicas, muitas das quais deram muitos escândalos lá em Moçambique, como também aqui. Então, eles estavam dificultando muito abrir a igreja. Na verdade, um dos pontos é que a gente tinha que ter 500 membros. Quem que abre uma igreja com 500 membros? Com RG lá, não chama RG, mas tinha que ter o RG de cada um, uma assinatura e uma declaração. Eu ainda falei com o responsável, quando eu fui para lá da última vez, falei, mas então eu vou ter que entregar para vocês um calhamaço de 500 folhas? Ele falou, sim, se vocês querem abrir a igreja. E um detalhe, governo comunista lá, eles não gostam de crente. O que Deus fez? Deus lembrou o pastor Luiz que está lá, e a Associação Vida Viva? Será que ainda existe? Ele foi ver, está registrado.
Aquela associação que nós criamos em 2003, há 17 anos, está registrada. E um dos artigos diz assim: pode realizar cultos evangélicos e pregar a palavra de Deus. Aí é covardia! Oh, Senhor Deus! Aqueles que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Amém? Está lá. Só tinha que mudar a diretoria. E aí ontem me ligou o pastor Mateus, o pastor de lá. Paizão, você sabe o que aconteceu? Mudamos a diretoria. Agora o pastor Mateus é o pastor presidente da associação. Isso quer dizer que a gente agora pode pedir visto missionário. Oh, glória! Amém? Porque é uma dificuldade conseguir visto lá. A gente tem ido, você sabe, né? E agora ele manda uma carta, Associação Vida Viva, solicitamos o missionário tal, nos responsabilizamos por ele. Falei, Mateus, agora você é homem da caneta, hein? Oh, glória! O poço foi aberto. 2003, a gente tinha uma igreja em Paraty, 17 anos atrás. Foi fechada, foi entupido, aquele poço foi entulhado. Já fazem 2 semanas, o pastor André tem ido lá com uma equipe. Semana passada, 2 vidas se converteram. Tem uma família lá, mas 2 vidas. A igreja de Paraty está reabrindo. O poço que estava entulhado, 17 anos atrás. Você está entendendo? Deus é o Senhor das épocas, é o Senhor do tempo. Aleluia! Em 2014 eu tive um infarto, não é? Eu quase morri. E o diagnóstico do médico é que eu fiquei inutilizado. Eu não ia poder nem subir escada. Eu perdi 40% do coração. O poço foi entupido. Acabou o sonho. Tudo aquilo que eu semeei, não vou ver nada. Deus restaurou. Estou falando então de 6 anos. Em 2015 eu tive um colapso financeiro, um problema seríssimo na minha clínica, seríssimo. 5 anos atrás. Tive que de novo voltar para a clínica, para não deixar morrer. O poço foi entupido de novo. Esse ano, 5 anos depois, meu filho está se formando, minha nora está se formando, vai receber o certificado, e eu vou falar, filho, parabéns, está aqui a chave da clínica. Hashtag fui, né? Amém? O poço foi aberto de novo. Claro que eu não vou deixar ele sozinho, eu vou estar assessorando, né? Quem é do céu não para um segundo, amém? Jesus falou, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Não é? Dormir a gente dorme no céu. Né? Eu vou estar ajudando lá, mas o fato é que eu vou estar mais aqui, vocês vão ter que me engolir. Amém? A gente vai levantar, vai ter uma equipe apostólica para cá, outra para lá. Né, André? A gente vai trabalhar para o reino. Amém? O que eu quero te falar é o seguinte, seja um cavador de poços, porque você vai ver o trabalho, o fruto do seu trabalho, você vai ver o fruto do seu trabalho, você vai ver o fruto do seu trabalho, não para, não desanima. Jesus falou, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Deus fala assim, que nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos, e se você retroceder, a minha alma não terá prazer, diz o Senhor. Deus não quer que você retroceda, mas Deus, eu estou no deserto, fica aí, filho, porque é aí que eu vou te abençoar. Mas o poço foi entupido, mas eu vou abrir. Mas quando, Senhor? Calma aí. O quando pertence a Deus. Se são 3 anos, 5 anos ou 18 anos, o importante é que Ele vai te dar saúde para ver. Toma posse. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Queria chamar o ministério de louvor aqui. A gente vai louvar o Rei da Glória, o Senhor da Guerra. Porque Ele decretou o seguinte, o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
Amém? Eu contei um resumo muito resumido, não é? Não falei das lutas de saúde da minha esposa, da minha filha e tantas outras lutas. Isso é uma coisa nossa particular, eu contei mais as coisas da igreja. Mas você percebe, parecia que estava tudo perdido, tudo acabado, não é? E Deus está reabrindo cada poço que foi fechado. Mas para que um poço seja aberto, tem que ter os cavadores de poços. Fala para aí quem está do seu lado, Deus procura cavadores de poço. Poço no deserto. Nós, hein? Fala a verdade. Reinaldo, imagina assim, com todos esses percalços que a gente passou. E irmão, e tem uma coisa que eu não falei. Sempre tem os arautos. Tem os arautos do Senhor e tem os arautos que não são do Senhor. Que falava para mim, você é megalomaníaco. Acho que a pessoa até foi procurar um dicionário, uma palavra bonita, e me falou isso. Você é megalomaníaco, tem mania de grandeza. Viu? Não aconteceu nada, acabou tudo. E quando eu vi essas coisas todas, e depois veio o abalo da minha saúde, o abalo das minhas finanças, eu podia ter feito o quê? Ficado na cama e falando, ó céus, ó vida, ó azar, não é? Mas sabe o que é ser resiliente? Resiliente é quando você é esmagado e você volta. Eu aprendi com Paulo, e Paulo falou assim, sabe? Eu aprendi que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu estou forte, aí é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Quando você aprende que você pode se levantar com a força de Deus, ninguém pode te parar, irmão. E não é você, é Deus. O Isaac falou, o Senhor está alargando a nossa terra. O Senhor está alargando a nossa terra. Eu quero muito fazer uma oração com você hoje, para que você receba essa unção de cavador de poço. Você entende o que é? O cavador de poço é aquele que não volta para o Egito, que é mais cômodo. O cavador de poço não é aquele que fala, eu vou mudar meu temperamento, agora eu vou fazer como todo mundo faz. O cavador de poço é aquele que fala, tudo bem, Senhor, o Senhor falou, assim eu farei. Eu vou esperar no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. E hoje eu tenho uma alegria tão grande de ver a minha família na casa do Senhor, meus filhos, minha netinha, genro, nora na casa do Senhor. Hoje eu posso dizer, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Pessoas de verdade, cumpre teu chamado para mim. Sei que não há tempo para duvidar.